Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas lições que Jesus deixou impressa na Bíblia, tá certo? Algumas dessas lições são deturpadas. O que isso significa, professor? Muito simples. Jesus disse uma coisa, mas tem pessoas que pegam somente uma parte do que ele diz, tira do contexto para inventar um pretexto. Vamos entender isso de uma forma mais dinâmica e bem mais coerente com a realidade do que Jesus quer que a gente aprenda? Aí na edição vai estar aparecendo isso para vocês. Lá em Mateus 7,15, o próprio Jesus descreve o seguinte, olha só, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgam os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Tem que ser entendido uma coisa bem aqui. Uma das principais lições que Jesus está tirando com essa lição bem aí é você não deve julgar as pessoas. E dentre as palavras que Jesus usou, uma foi utilizada, a gente tem que entender que palavra é essa. A primeira palavra que ele colocou ali, que a gente tem que pontuar, é a palavra hipócrita. Professor, o que significa hipócrita? Eu vou explicar para vocês. Há muito tempo atrás, lá na época da Grécia, tinha os grandes teatros. Então os atores naquele tempo não eram chamados de atores, eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Não no sentido pejorativo que nós entendemos hoje, mas eram chamados de hipócritas porque eles representavam ali na hora do teatro um personagem que não era eles, tá entendendo? Então, a partir desse segmento, o termo hipócrita foi trazendo uma significância maior para pessoas que fingem algo que elas não são, estão entendendo? Então, a partir daquele momento, foi dividido. Então, agora, quem está no teatro trabalhando é um ator, mas que na vida real, quem está fingindo uma coisa que não é chamado de hipócrita. Quando Jesus chamava uma pessoa de hipócrita, Jesus estava falando algo muito sério. Professor, então, o que estava acontecendo então para Jesus falar isso? É muito simples. Naquele tempo, tinham doutores da lei, nós vamos aprender isso um pouquinho mais lá na frente. Esses doutores da lei, eles exigiam uma santidade exagerada das pessoas, a ponto de julgar elas. Só que eles não apenas julgavam, eles usavam métodos de julgamento que eram muito pesados para aquelas pessoas. Em outro vídeo nós vamos aprofundar esse assunto. Mas o que eu quero que a gente marque nesse vídeo é o seguinte, que Deus não gosta, Ele não suporta o julgamento para as pessoas. Só que tem que se levar em consideração uma coisa, e é bem nesse ponto que entra o engano de Satanás. Satanás ele ama pegar as lições de Jesus e deturpar. Por exemplo, a gente sabe diferenciar o conceito de julgamento e aconselhamento? Será que a gente consegue separar quando uma pessoa mais velha do que eu chega para mim e ela me julga, ou ela me aconselha, ou então mesmo se essa pessoa é mais nova do que eu? Muitas vezes uma pessoa está apenas aconselhando para livrar a gente da morte, ou então da mentira, do engano. Mas a gente pega aquele conselho e maqueia ele como se fosse um julgamento. Tome muito cuidado, pessoal. Aqui é que está a graça da lição que a gente tem que estudar e ler a Bíblia. Como é que eu vou saber que uma pessoa está me julgando ou me criticando? Aqui é que entra o ponto muito importante. Lá fora tem algumas pessoas que são tão deturpadas e que deturpam tanto as lições de Jesus que elas não sabem mais se elas estão sendo aconselhadas ou se elas estão sendo julgadas. Então, pessoal, quando a gente entra nesses conceitos, a gente tem que entender uma coisa. Professor, mas por que existem pessoas que fazem isso? Tem um livro bem interessante chamado A Ciência do Bom Viver. Eu super indico essa leitura para vocês. E A Vida é uma Arte. São 2 livros maravilhosos. Depois a gente faz um vídeo falando sobre esses livros. Mas uma coisa, esses 2 livros levantam que é muito importante. Primeira, tem pessoas que elas vão exercer esse julgamento sobre a tua vida porque elas são infelizes com elas mesmas. Por exemplo, eu tenho um erro grotesco. O próximo, meu irmão, meu colega de trabalho ou qualquer que seja a pessoa,
também cometeu algum erro. Só que o erro dele não foi tão grave como o meu. Para poder eu conseguir esconder o meu erro, eu agora vou alfinetar e julgar somente aquela pessoa. Então eu vou ficar mexendo com o erro daquela pessoa. E isso daí é um tipo de pessoa que vai tentar fazer com que os erros dela sejam minimizados e ela vai exercer agora o julgamento dela para poder esconder algo dela. Vocês estão entendendo mais ou menos onde estou querendo chegar? Ou seja, você errou, assuma, eu cometi um erro. Você fez coisa errada, assuma, você fez e agora não erre mais. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, tá entendendo? E a partir daquele instante, ela vai começar a exercer ali o julgamento para poder esconder o erro dela, porque ela não consegue, ela não quer fazer com que o erro dela entre em evidência para ela ser corrigida. Ou seja, são pessoas que não têm a coragem nem a força emocional psicológica para corrigir o próprio erro. E isso é muito triste, porque uma pessoa dessa fica presa ali no próprio pensamento reducionista dela. Então tome cuidado quando vocês se depararem com esse tipo de pessoas. E tome um outro cuidado, o segundo cuidado que tem que ser pontuado aqui. Que cuidado, professor, se eu não estou sendo esse tipo de pessoas? Qual é o conteúdo das minhas palavras quando eu vou me referir a alguma pessoa além de mim? De uma pessoa que me fez algum tipo de mal? Ela só faz coisa errada? Ela só se veste de um jeito feio? O cabelo dela é ridículo? Quais são os comentários que a gente geralmente faz sobre as pessoas? Para poder chamar atenção para aquela pessoa e esconder as minhas próprias imperfeições. É bom a gente começar a refletir nisso, aí, a questão da empatia. Então, para a gente terminar o nosso vídeo, tem que ser pontuado algumas coisas. O livro de Tiago, capítulo 4, ele levanta para a gente 3 razões para a gente não julgar. Embora aqui nós vamos aprender 4. O primeiro nós já aprendemos. Jesus não gosta de julgamento. Ele não quer para a gente julgar ninguém. Aqui na tela vai aparecer para vocês essas 3 características, esses 3 motivos para não julgar. O primeiro é, julgamento não é uma atitude cristã, que tem que ser entendido. Todos nós somos membros da família de Deus. Ora, se nós somos membros da família de Deus, nós somos irmãos e irmãs. E se nós somos irmãos e irmãs, falar mal de alguém é algo que vai deixar Deus extremamente chateado. Quem é o pai que gosta de ver 2 irmãos brigando? Não é verdade? Se a gente for lá em Apocalipse 12:10, nós vamos ver que nós temos que assumir os nossos erros e colocar tudo nas mãos de Deus. Nós somos filhos do Senhor e nós somos a obra da criação de Deus. Então, Deus não criou a gente para ficar julgando uns aos outros, mas Ele criou a gente para ajudar uns aos outros. Professor, tem pessoas que não querem ser ajudadas, que eu chego, que eu aconselho, que eu digo que está errado, elas não aceitam. Tudo bem, você fez a sua parte, deixa ela para lá agora. Mas se você não fez isso, você vai lá, você aconselha e você ajuda. Só falar palavras para poder a pessoa mudar, confia, aquela coisa, isso não ajuda, pessoal. Então a gente tem que chegar naquela pessoa, temos que lançar os conselhos e acompanhar ela para poder ela não errar mais. Segunda coisa, vai aparecer na edição. Deus reprova esse tipo de comportamento. Se a gente for lá em Mateus 7, de 1 a 5, a gente vê que Jesus está afirmando que aqueles que julgam os outros, eles têm que tomar cuidado. Porque com a medida que eles estão julgando, Deus também vai julgar eles. Olha só. Então, se a gente levar em consideração que Deus é justo e que o ser humano é injusto, e que muitas vezes nós aplicamos um peso muito forte, muito grande sobre as pessoas, a gente tem que entender que Deus, Ele vai chegar com o mesmo peso que eu estou usando. Agora vamos refletir um negócio bem aqui. O que eu estou usando para julgar uma pessoa é justo ou injusto? Cuidado. Às vezes a gente não sabe o contexto da vida da pessoa. A gente não sabe se ela está passando necessidade, se ela passa fome, como foi a criação dela. É uma pessoa que está enfrentando vários problemas na vida dela e está ali fazendo algumas coisas que aparentemente, ou na minha visão, são erradas, e ali eu lanço um julgamento sobre ela. E eu nem sequer fui lá perguntar como é que está a vida dela. Tome cuidado. A terceira razão para a gente não julgar é que essa atitude ela vai ter uma consequência indesejada na nossa vida. Paulo coloca o seguinte: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que isso significa? Se eu estou falando e agindo e levando mal para alguém, através de palavras frívolas, de comentários para terceiros, fazendo mal para alguém ali com minhas palavras, eu vou dar conta de tudo isso no dia do julgamento de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus sabe de tudo.
Todos os registros de nossos erros estão lá nos céus. E isso tudo nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Quão bom seria se nós virássemos para as pessoas e nós mostrássemos o amor de Jesus por aquela pessoa, não era isso? Talvez as pessoas até deixariam de errar, só olhando como a gente está procedendo. É fácil? Não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil essa caminhada, não vai ser mesmo. Vocês que são crianças, talvez vocês olhem os pais de vocês fazendo isso, talvez vocês olhem professores fazendo isso com vocês. Mas aqui eu quero deixar uma coisa marcada no seu coração. Não julgue, mas antes de você lançar algum tipo de julgamento, estude, veja como foi a criação daquela pessoa, o que ela está passando naquele momento. Será que no decorrer da vida dela, ela também não sofreu enquanto criança, não sofreu algum tipo de abuso, não foi roubada, alguma coisa deve ter acontecido para ela proceder daquele jeito. Então, que você faça esse exercício, que a cada dia que passar, você não queira lançar primeiramente o seu julgamento precipitado, mas que você primeiramente tente estudar e ver todo um contexto para poder você chegar numa solução óbvia, que não tem essa questão ainda. Às vezes a gente só quer dizer o que ela deve fazer, mas a gente não dá uma solução concreta para ajudar a pessoa. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.